Bom, gente, boa noite. Super obrigada por estar se conectando aí, aqui hoje com a gente. A gente está aqui com o Martim Iglesias, ele vai se apresentar, porque o currículo dele não é pouca coisa. Então, de novo, Martim, super obrigada por topar bater esse papo aqui com a gente. E aí, antes da gente começar, Martim, eu tenho uns avisos aqui para o pessoal. A gente está fazendo uma série de lives aqui para esclarecer um monte de dúvidas de vocês, aproveitar esse momento de pandemia em que a gente precisa de informação com gente bacana. Então, a gente tem convidado aí vários especialistas para bater esse papo com a gente. Hoje a gente vai falar sobre taxa de juros a 3% ao ano e agora, o que isso tem a ver com os nossos investimentos. E esse vídeo aqui, essa live, a gente não vai falar sobre certificação, pessoal, mas fiquem tranquilos que a gente já está preparando um material aí para bater um papo com vocês sobre isso. A gente ainda não tem previsão de quando as provas retomam o seu calendário, mas em breve aí a gente tem notícias para vocês, tá bom? Bom, a gente tem vídeos novos também lá no nosso canal do YouTube, vale vocês visitarem, darem uma olhada. Um que está super atual e é legal todo mundo ficar atento, é um sobre pirâmides financeiras, que a gente fala sobre os golpes financeiros que surgem o tempo inteiro em um momento como esse, em que as pessoas estão tão ansiosas a respeito dos seus investimentos, elas ficam mais suscetíveis a esse tipo de abordagem. Então, vale a pena vocês conferirem. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram, a gente vai colocar no IGTV, porque agora a gente tem como salvar as lives no IGTV e depois isso a gente vai colocar nas outras mídias também. Ok, gente? Então, bora começar, Martim? Vamos lá. Começa contando para a gente um pouco aí. O que você faz aí no Itaú e como é que você ajuda as pessoas em momentos como esse e em outros momentos também? Tá bom. Não, acho que eu faço... Tem bastante coisa, né? Eu trabalho no Itaú, hoje sou responsável pela recomendação de investimentos do Itaú para os segmentos de pessoa física, então para o Itaú Personalité, para o Itaú Uniclass, para o Itaú Agências, né? E, de forma geral, tem uma participação maior, um percentual maior de clientes e investidores no Itaú Personalité. Então, uma parte maior dos meus esforços acaba indo para esse público. Além do mais, eu dou aulas, né? Então, sou professor desde 2006 na Fundação Getúlio Vargas, aula de gestão de investimento, de finanças comportamentais, de finanças para instituições financeiras, mercado de capitais, algumas matérias assim. Gosto muito de lecionar. Sou escritor também, então tenho 3 livros publicados, né? Um bem recentemente lançado, que é Investimentos, Textos para Nunca Mais Esquecer. Um livro do qual me orgulho muito. Então, é o seguinte, e aí toda a questão de educação financeira também, já estive na frente, no próprio Itaú, de iniciativas de educação financeira e trabalho junto aqui, com o grupo, com a Ana, na Ambima, né? Eu sou vice-presidente do grupo consultivo de educação para investidores, né? Então, gosto muito do que eu faço, gosto muito do grupo todo que a Ana lidera, então é com muita satisfação mesmo que eu trabalho nesse mundo dos investimentos e das finanças para tentar ajudar as pessoas a tomarem boas decisões. Muito bom, tá vendo, gente? Falei que não era pouca coisa, quando eu falo, acreditem. Bom, Martim, vamos começar com as perguntas que a gente tem aqui, que não são poucas, né? A gente vai falar hoje muito dessa novidade aí, né? Da taxa de juros básica da economia estar a 3% ao ano. Quais são os prós e contras dela estar nesse patamar? Eu acho que, bom, vamos pensar em termos de economia como um todo, né? Acho que essa é a questão, né? Eu acho que ter uma taxa de juros baixa ou relativamente baixa é muito importante, né? Quando a taxa de juros ela é muito alta, e principalmente a gente pode falar aí de taxa de juros reais, né? Que são aqueles juros acima da inflação, quando eles são muito elevados, você cria algumas distorções importantes, né? Você evita, por exemplo, ou não torna viáveis uma série de projetos ligados a investimento. Então, as empresas, de alguma forma, não conseguem
ideias ou projetos que rentabilizem mais do que uma taxa de juros. Então, isso, de alguma forma, faz com que os projetos não sejam realizados. E se os projetos não são realizados, o crescimento não vem na mesma intensidade, né? O emprego não vem na mesma intensidade. Então, digamos que, de alguma forma, para as empresas, é muito positivo você ter uma taxa de juros baixa. Quando a gente pensa no consumo, de alguma forma, também é interessante, porque o consumo das famílias, das pessoas, de alguma forma fica mais barato, né? Então, aquela pessoa que precisa parcelar um bem de consumo ou um bem maior, como um apartamento, que é um investimento, como um automóvel, ou a própria empresa com algum equipamento para ser financiado, agora fica mais barato. Isso é importante também. Então, por algum lado, isso ajuda o consumo, ajuda também os investimentos, mas, por outro lado, né, e é uma parte que toca mais ao meu trabalho, e ao trabalho da Ana também, de alguma forma, é que os investimentos, de alguma forma, as aplicações financeiras, elas passam a render de alguma menos, né? Então, os investimentos conservadores, principalmente aqueles ligados à taxa Selic, mas também podemos citar investimentos em taxas prefixadas, algumas ligadas a índices de inflação, né? Muitos investimentos acabam rendendo menos. E aí os investidores, de fato, perdem um ganho que eles tinham anteriormente, né? Agora, é importante dizer que a gente se acostumou no Brasil a um nível de taxa de juros que era extremamente alto, né? E a gente passou a achar isso normal, né? Então, ter taxa de juros de 2 dígitos, superiores a 10%, 14%, né? Taxas reais de 5%, 6% em ativos extremamente conservadores, né? Em fundos DI, em CDBs DI, que gerando rentabilidade real, acima da inflação de 3, 4, 5%, é algo que é extremamente alto. E a gente se acostumou e passou a achar isso normal, porque, na verdade, demorou 20 anos essa situação, né? Mas isso não é normal, não é assim que o mundo funciona. Então, de fato, a vida do investidor se torna mais difícil, né? A vida de encontrar uma remuneração se torna mais difícil, né? Durante muitos anos no Brasil, a gente sempre teve os investimentos mais conservadores, eram ao mesmo tempo os mais líquidos e altamente rentáveis. Então, escolher um investimento era muito fácil no Brasil, né? Hoje já não é assim. A gente precisa avançar e começar a pensar um pouco como os investidores em outros países fazem, né? Eles trabalham de uma forma diferente. Pensam em diversificação, acesso a diferentes mercados, né? E acho que, bom, tem um monte de coisa aí sobre esse assunto para falar. Mas eu diria Pois que tem é. coisas boas e coisas ruins. É muito legal, porque em geral, né, quando a gente percebe, é isso tem bem a ver com as finanças comportamentais, a gente só vê o que a gente está perdendo, né? A gente não vê os ganhos do outro lado, que é isso. Para a economia como um todo, a gente já fez um vídeo, inclusive, na Ambima a respeito disso, falando dos benefícios da redução da taxa de juros. Mas, sem dúvida, traz um ambiente mais desafiador, né, para os investimentos os investidores que estavam acostumados, como você disse, alta rentabilidade, risco bem, né, conservador aí, e que isso não fica mais disponível como a gente via antes, fica um cenário mais desafiador. Mas antes da gente entrar nessa parte de diversificação, ainda tem algumas perguntas aqui para a gente contextualizar um pouco essa questão da taxa de juros. Tem uma pergunta que é o seguinte: a taxa Selic em 3% significa a inflação baixa, certo? Você vai responder. Podemos esperar, então, que os produtos no mercado nos mercados estarão mais baratos? Tá. Acho que ela fala do produtos dos mercados, dos supermercados, né? Dos hipermercados, né? Exatamente, é isso. Eu acho aqui o seguinte, sim, a Selic, acho que tem uma questão de inversão aqui de causa e consequência, né? A Selic pode estar baixa. Um dos motivos dela poder estar baixa é que a inflação está baixa. Então, a inflação baixa que causa, de alguma forma, ou que permite a taxa Selic estar mais baixa, né? Então, de alguma forma, os preços estão subindo menos, sim, tá? A gente vai ver, por exemplo, a inflação baixa esse ano que vem. A gente já fala de taxa de inflação para esse ano abaixo de 2%, né? A projeção, por exemplo, de Itaú Asset é de taxa de inflação de 1,20% neste ano. É muito baixa, né? Acho que ela está baixa
não necessariamente pelos melhores motivos, né? A gente sabe que ela está particularmente baixa porque a gente está num momento de demanda de consumo muito restrito. Né? E o que está restringindo todo esse processo de consumo, né, é a questão das restrições ligadas à Covid-19, né, e o fato de que muita gente também está com um nível de renda que caiu, né, tá, gente que ficou sem trabalho, tudo isso faz com que a economia não consiga subir os preços. Né? Uhum. E aí vem uma dúvida que muita gente me pergunta às vezes, puxa vida, Martim, mas dá para manter inflação baixa com o dólar beirando 6? Né? Tipo, dá, Tem uma exatamente por pergunta isso. Não há dessa aqui. espaço para... Já adivinhei, então. Então, dá para manter isso? Então, particularmente por dois motivos dá para ter inflação baixa com esse dólar. O primeiro que eu já comentei, a questão da demanda muito fraca, lamentavelmente. Né? Então, não há consumo, não há renda, o PIB... As projeções do PIB, a gente está com uma projeção de queda de 5%, mas tem gente que fala mais do que isso. Tá? Você vê números Uhum. aí de 7% de queda do PIB nesse ano. E o outro motivo é que essa recessão, por ser global, ela também provocou uma queda das commodities. Então, o petróleo está muito barato, né, Uhum. comparativamente a outros casos, e basicamente todas as commodities. Então, não há uma pressão inflacionária global também não. Então é possível, sim, ter inflação, e eu estou falando de inflação dessa magnitude, abaixo de 2%, né? 1,2, segundo o nosso número. Uhum. E isso que permite, de fato, essa Selic muito baixa. Então, a inflação, a não ser em algum tipo ou outro de produto específico, né? A inflação sempre é uma média, né? Mas eu diria que Uhum. os preços não vão subir muito não esse ano. Não tem por onde subir, não vão conseguir subir, então a inflação estará mais baixa. Não quer dizer preços das coisas mais baixas, algumas vão cair, mas eles vão subir menos. É isso que a inflação quer dizer. Né? Uhum. Preço subindo, menos subindo devagar. Né? Tem uma pergunta aqui que eu acho que traz bem esse contexto aí, né? Que é a gente está num cenário que, apesar dessa, é que a gente está no meio de uma pandemia, né? Então as coisas também elas se misturam aí um pouco. Mas tem uma pergunta aqui que é interessante também esclarecer aqui para quem está assistindo a gente, que é o seguinte: é, a taxa pode cair mais, né? Então, se essa Deverá cair taxa mais. cai, deverá cair mais, que isso, essa é a expectativa. O mercado brasileiro vai ter taxas reais negativas. Aí a pergunta é, sinceramente, eu não entendi o que isso significa. O que significa? Tá bom. Essa é uma possibilidade, tá? Para esse ano aí, não é o nosso cenário base, mas da Itaú, digamos, né? A gente trabalha com Selic terminando o ano, a última Selic do ano em 2%, portanto ela veio de um nível maior e fecha em 2%, com inflação média do ano de 1,2%. Então, na nossa visão, ainda teremos juros reais positivos, baixos, mas positivos. Mas a pergunta é o que isso significa? Então, toda vez que a taxa de juros é inferior à inflação, significa que ao investir em juros, você sequer conseguiu recuperar o aumento de preços de uma cesta de consumo. Né? Então, você tentar ser um pouco mais simples. Imagina que você tem R$ 1.000. E aí, esses R$ 1.000, eles compram uma série de coisas. Né? Uma ida no supermercado, enche o tanque do carro, compra algum vestuário, meio que acabou por aí. Né? Aí, tipo, você investe isso por um ano. E aí você vai receber 2% de rentabilidade. Então, vai ter 1.020 lá no ano que vem, né? No fim do ano. R$ 1.020. E aí você vai comprar a mesma coisa, né? A mesma compra de supermercado, encher o tanque do mesmo jeito, comprar a mesma roupa, e você vai ver que é mais do que 1.020. É 1.050, 1.100. Se isso acontecer, significa que você teve, de fato, rentabilidades reais negativas, ou seja, o seu poder de compra diminuiu. Né? Uhum. Então, é isso. Juros reais negativos significam que a rentabilidade dos investimentos conservadores sequer compensa a inflação. Então, na verdade, é como Uhum. se na prática você estivesse perdendo dinheiro. É uma perda de Uhum. dinheiro que talvez você não sinta tanto quanto perder dinheiro na bolsa ou perder dinheiro de alguma outra forma. Mas ela é uma Uhum. perda de poder de compra também. É isso que quer dizer taxas de juros reais negativas. Muito bom. Aí aqui tem uma pergunta que é legal, que eu acho que ela vem bem para a gente entrar aí na esfera então dos investimentos, que é o seguinte:
Não sou investidor. Devo me preocupar com a queda da Selic? Bom, aqui tem, bom, tem várias possibilidades de abordar essa questão, né? Bom, em primeiro lugar, se você não é investidor, eventualmente precisa tomar algum empréstimo, os empréstimos estão ficando mais baratos, sim, tá? Então, de alguma forma, o financiamento ou o consumo pode ficar um tanto mais barato. Agora, se você vai começar a investir, né? E é conservador, ele colocou, né? Na verdade, ele não é um investidor, não sou investidor. Devo me Ah, não, preocupar com a queda da Selic? então, então ele não coloca o perfil, né? Mas de qualquer Não. forma, de qualquer forma, então, na hora que se você começar a investir ou decidir investir, provavelmente a rentabilidade dos teus investimentos tenderá a ser menor do que as pessoas que começaram alguns anos atrás. Então, eu diria que se você pensa, por exemplo, em começar a investir para a tua aposentadoria, para o longo prazo, por exemplo, provavelmente você vai ter que fazer um esforço de poupança, ou seja, não estou falando da poupança como uma caderneta de poupança, mas um esforço de guardar dinheiro um tanto maior do que outras pessoas que começaram a investir quando tinha uma taxa real de juros mais elevada. Então, talvez você tenha que pensar em algumas alternativas, dependendo do teu perfil, mais uma vez, Uhum. de combinar algum tipo de investimento, né, que permita algum tipo de rentabilidade maior. Então, você, de alguma forma, algum tipo de preocupação, de alguma forma, isso pode te impactar. Novamente, vai depender um pouco de quanto você usa o crédito, né? Espero eu, né? Esperamos, certeza que a Ana também, que a gente trabalha com educação financeira, você consiga se tornar um superavitário, ou seja, guardar dinheiro, mas você vai ter alguns desafios pela frente, sim, né? Alguns desafios que outras pessoas não tiveram quando começaram a investir. E essa é uma pergunta importante também, porque infelizmente não deu para identificar o nome aqui de quem mandou essa pergunta, mas esse não investidor faz parte de um grupo grande de brasileiros, né, Martim? É a E a maior gente tem parte, né? a maior parte dos brasileiros que não tem nenhuma reserva financeira. E às vezes a gente acha que investidor é aquela coisa, né? Aquele cara que especula na bolsa, aquela pessoa que fica cheio de painéis, de gráficos. E, na verdade, investidor é todo aquele, né, toda aquela pessoa que consegue ser superavitário, como você disse, fazer sobrar e investir esses recursos para algum objetivo, seja ele de curto prazo ou longo prazo. E o que a gente tem percebido é que nessa pandemia toda, muitas pessoas tiveram a renda comprometida, sejam aquelas pessoas assalariadas, sejam empresários, empreendedores, e essa falta de uma reserva está deixando as pessoas realmente bastante vulneráveis a um momento como esse, não, Martim? É exatamente, bom ponto que você tocou. A gente vê que, de fato, aquele que conseguiu, porque não é fácil, não necessariamente é fácil, depende de um milhão de coisas a pessoa conseguir criar uma reserva. Mas a gente vê que aquelas pessoas que conseguiram ter algum tipo de reserva financeira nesse momento estão muito mais tranquilas. Então, eu diria que se você tem a capacidade, se ainda tem, está com renda e você conseguir de alguma forma guardar algum recurso, acho que é alguma coisa extremamente importante nesse momento. Então, fica um conselho. Eu sei que não necessariamente é um conselho fácil de atingir, depende de mudar muita coisa do que você consome, e não sei se você consegue, dado o seu orçamento, dado a eventual queda de renda, mas se você conseguir, de fato, ter uma reserva para um momento como esse, é extremamente importante, sim. Muito bom. Bom, tem aqui até essa pergunta é uma pergunta bem interessante. Eu não separei, eu vou daqui para eu vou organizar essa e daqui para frente vai na sequência das que a gente recebeu por aqui. A gente sabe que esse nosso mercado não é uma coisa simples de se explicar, né? Então, a gente trabalha muito na Ambima, né, Martim? Você faz parte desses projetos que a gente tenta entender aí a cabeça do investidor, que a gente trabalha bastante para identificar uma abordagem que seja adequada, um perfil, uma linguagem que realmente conecte, né? Como você mesmo diz, como é que a gente faz aquele gatilho chamar a atenção da pessoa? Então, não é uma tarefa simples. E a tarefa mais que eu quero que você, se estou te dando esse desafio aqui nessa live, é você explicar por que que quando cai a taxa de juros, um investimento em renda
fixa, veja bem o nome, tem um impacto inverso. O que é que acontece, meu Deus do céu? Tá. Deixa. Essa é a pergunta, provavelmente a mais difícil, né? Ou às vezes, quando sobe a taxa de juros, eventualmente há perdas, né, no investimento. E qual taxa de juros nós estamos falando? Estamos falando da Selic ou de que tipo de taxa? Essa é bastante difícil. Ana, você consegue. Aqui eu tenho. Você sabe que eu sou professor, né? E eu estou fazendo aulas online, né? Então. Eu vou desativar Aqui, os na verdade, é comentários uma aqui. lousa improvisada. Você me permite ou não? Claro, eu vou até fazer o seguinte, eu vou desativar os comentários para que você Tá possa, bom. para que a gente possa te ver melhor. Tá bom. Deixa eu Deixa eu até levantar desativar. um pouquinho aqui a minha câmera, se possível. Isso. Aí depois a Tá bom. gente ativa o comentário no final. Vamos voltar para os R$ 1.000 aqui, tá? Então, você tem R$ 1.000 hoje, né? Uhum. Vamos dizer que você faz um investimento que vai valorizar ao longo do tempo. Vai chegar em 1.000 mais um X aqui. E você conhece isso aqui. Aqui você tem uma aplicação, vamos dizer assim, de 10% para facilitar as contas. Então, você vai chegar em 1.100. Uma aplicação de renda fixa, né? Então, você comprou um título de renda fixa, pagou 1.000 e ele vai valorizar um tanto, né? Vamos dizer, por exemplo, um título do Tesouro, né? Então, lá no Tesouro Direto, você comprou um título pré-fixado, né? Então, você comprou o Tesouro pré-fixado. Uhum. Aí é o seguinte, você comprou esse título e um monte de gente compra também esse título, né? Então, esse título ele tem negociação todo dia. Se você olha o seu saldo lá, o seu título não valoriza dia a dia um pouquinho. Ele valoriza aquilo que o mercado diz que ele vale todo dia, que pode ser diferente disto, né? Então, vamos supor que por algum motivo o pessoal começa a achar que esses 10% é pouco. Por que motivo? Sei lá, porque acha que o Banco Central vai subir taxa de juros, porque o risco aumentou, por um monte de coisa, né? O que acontece é que esse título ele pode se desvalorizar em algum momento do tempo para começar a render os 11% a partir daqui. Uhum. Então, teu título não só não valorizou, mas por causa de como ele está se comportando no mercado, ele caiu de valorização em um determinado momento. Então, se as pessoas acharam que tinha que pagar 11, não mais 10, ele perdeu o valor presente. Uhum. O interessante daqui é que a partir deste momento, ele começa a render mais, né? E aí, a partir daqui, inclusive, a trajetória pode ser essa reta ou pode ser outra, né? Ele pode fazer um monte de trajetórias diferentes. Então, o fato é, às vezes os títulos de renda fixa se desvalorizam em função dos movimentos de mercado, de quando aquele título que você tem está valendo no mercado, né? Uhum. E agora, o mais interessante de tudo é que se você guardar e ficar quieto nele até o vencimento, você vai receber seus 10%. Uhum. Apenas passando por uma trajetória diferente. Eu gosto de chamar para os meus alunos esse risco de trajetória, porque ele não é um risco que desaparece, é uma trajetória, um caminho diferente que a valorização do teu investimento está fazendo, né? Uhum. É uma trajetória apenas. Vamos ver, eu gosto dessa alusão, porque no fim das contas garante que você vai receber aquilo que teve, né? O que a gente teve, agora o que mais importa aqui é saber de que taxa nós estamos falando. Não é necessariamente da taxa Selic que nós estamos falando. Taxa Selic é uma taxa para um dia. Esse título aqui, ó, é de um ano, digamos, né? O que importa para a valorização desse título não é a Selic, é a taxa de um ano. Às vezes a taxa Selic cai, e vem caindo faz algum bom tempo aqui. Mas a taxa de um ano depende de outras coisas, como expectativas, como risco. Então, vira e mexe acontece que a taxa Selic cai e, eventualmente, essa taxa de um ano sobe. Uhum. Acontece. Tem acontecido recentemente, né? Nesse momento de tensão de mercado, a gente continua vendo a Selic caindo, mas tem vários dias onde você vê o contrário. Você vê as taxas mais longas, por exemplo, apresentando altas, e isso provoca desvalorização em títulos de renda fixa. Essa lógica vale do mesmo jeito também para títulos indexados em inflação.
que eles não pagam 10% fixo, mas pagam inflação mais um juro. Mais alguma Esse coisa. juro que você vê lá no Tesouro Direto alterando também provoca valorizações ou desvalorizações do título ao longo do tempo. Também tem risco de trajetória que nós chamamos. Então, que nós chamamos não, que eu inventei faz uns dias aí. Cara, isso pode acontecer. Se você não quer oscilações, ou quer mínima chance de oscilações, acho que a saída é para alguns outros investimentos mais conservadores, muito próximos da Selic. Aí entram os fundos DI, eventualmente os CDBs DI, que tem um nível de conservadorismo bastante maior, embora uma boa parte deles não seja isenta de risco. Eu não sei se Aí tem ajudou, viu? até, ajudou muito. Eu sempre que vou bater um papo com alguém, ou ler alguma coisa, eu assim esvazio a mente mesmo dos pré-conhecimentos para poder me colocar no lugar de quem está ouvindo aqui. Então, eu acredito que você foi super Você já me, didático. você já me contou uma vez de uma conversa que você teve com alguma pessoa, colega de outro banco, de um banco que você trabalhava, sobre como se comportava tudo isso, né? Acho que foi no início da tua carreira de investimentos, não foi? Exatamente, assim, olha, tem histórias incríveis e é interessante porque isso sempre jogou a meu favor, porque eu não sou formada, né? A minha formação acadêmica, apesar de trabalhar mais de 25 anos no mercado financeiro, a minha formação acadêmica é em comunicação social. Então, na faculdade de comunicação, a gente aprende muito, que assim, não importa o que você diga, importa o que as pessoas entendem. Então, você tem que achar um jeito da pessoa entender, né? E aí, até nessa linha que você está contando, tem uma pergunta super interessante aqui, que eu acho que você pode, até para fechar essa tua microaula aí, a nanoaula que você deu aqui. Quais são os investimentos? Aqui quem mandou foi, aí deu para identificar, a Andressa Silveira, ela manda assim, ó. Queria entender quais investimentos ficam mais vulneráveis, mais frágeis com a queda da Selic. Tá, pergunta difícil, né? Bom, vulnerabilidade. Bom, eu posso citar que alguns investimentos que estão sujeitos a riscos maiores, sem dúvida, são os de renda variável, né? Então, a Bolsa assume riscos importantes nesse momento. Agora, na mesma medida em que alguns investimentos assumem riscos, podem aparecer oportunidades relevantes, né? Isso que é importante entender de que o mercado financeiro tem uma característica enorme de que ele antecipa os movimentos, né? Então, por exemplo, esses dias falaram para mim, poxa vida, Martim, mas como a Bolsa recuperou no último mês, o número de casos de mortes, né, de doentes, começou a só estar piorando, fala, por quê então? É porque lá atrás, alguns meses atrás, o mercado já antevia que isso ia acontecer, e as coisas estão indo mais ou menos como parecia, ou o mercado talvez exagerou, e agora, quando as notícias estão vindo, parece que estão melhorando as coisas, né? Então, tem uma comparação entre aquilo que as expectativas diziam, o que era esperado, e aquilo que a realidade diz, né? Então, eventualmente, você espera, por exemplo, esses dias saiu um número aí de vendas no varejo, um número horrível, né? 13,7% de queda na venda no varejo, mas o mercado esperava 14,5%. Então, essa notícia, eventualmente, não foi ruim para o mercado, apesar de ser muito ruim para a economia. Então, eu diria que, de alguma forma, a Bolsa certamente tem bastante risco, então é para tomar cuidado com esse investimento, muito de acordo com o perfil, nas proporções do seu perfil, de forma preferente, através de diversificação. Agora, esse não é o único risco que está no presente hoje no mercado, não. Tem riscos fiscais, por exemplo, brasileiros, né, importantes, né? Então, a gente já tinha uma situação fiscal do governo bastante complicada e o governo está tendo, sim, e faz todo sentido, e tem que fazer isso mesmo, tem que colocar estímulos na economia para evitar um desaquecimento maior. Está sendo feito, tem que ser feito, mas vai criar um problema lá na frente, né? Criar um problema na frente nessa situação é o melhor a se fazer, mas vai ter um problema. Isso cria uma percepção de risco maior nos investimentos, por exemplo, nos títulos do Tesouro Brasileiro, né? Então, os mais longos, por exemplo, títulos indexados à inflação, passam a ter um risco também de oscilação bastante grande, tá? É preciso ser... Então, estou citando dois que têm níveis de risco bastante elevados. Eu diria que, de alguma forma, os investimentos também conservadores,
E aqui eu posso citar os fundos DI, CDBs DI, não que sejam vulneráveis, mas não adianta, eles vão apresentar uma rentabilidade menor daqui para frente. Isso é inevitável, né? Sei lá, a gente sair de uma taxa Selic no ano passado, que já tinha caído na faixa de 6, 6,25, alguma coisa assim, né? E veio caindo, não adianta, os títulos são indexados a isso, eles vão apresentar uma rentabilidade menor. Então, meu ponto aqui é o seguinte, você precisa de investir de uma forma um tanto diferente. Você precisa, em primeiro lugar, levar bastante em consideração os custos dos investimentos. Não sei se vamos entrar, não sei se vou entrar. Eu queria entrar aqui. Pode ir, então, vamos lá. Isso se torna. Tá. A questão dos custos dos investimentos se tornou extremamente importante agora. Já era importante, sempre foi, mas agora é ainda mais. E a gente vê, de fato, o mercado, principalmente nos investimentos mais conservadores, como os fundos DI, reduzindo muito as taxas de administração, né? Então, sei lá, por exemplo, isso aqui, eu vou dar só um exemplo aqui do Itaú, sei lá. O Itaú agora tem fundos DI a 1%, perdão, a 0,3% para R$ 1. Né? Isso não existia há 10 anos atrás, não existia há 2 anos atrás, né? Então, isso é um movimento do mercado como um todo, né? Diversos players do mercado também hoje não cobram corretagem para você operar no Tesouro Direto, né? Então, sei lá, diversos, a grande maioria, né? Então, entre eles, mas a grande maioria não cobra, sabe? Então, não tem espaço para algum tipo de taxas mais elevadas. Então, custos se torna algo importante e a indústria vem reduzindo, sim, os custos. E a outra coisa que se torna muito, muito, muito importante, e eu gosto de falar, o pessoal fala que eu falo demais sobre isso, tem aí o Wesley aí, falando que teve aula comigo, é a questão da diversificação, né? Então, assumir algum tipo de risco de uma forma inteligente, né? Diversificar, para mim, é isso. Essa é uma interpretação que eu tenho, Ana, sobre diversificação. Me conta sobre diversificação, porque tem até algumas perguntas aqui, Martim, desculpa te cortar, mas para você já entrar nessa aí. Tá. As pessoas pensam na diversificação, primeiro que assim, né? Quando a gente está falando do investidor comum, aquele, né? Aquela pessoa que trabalha, juntou, conseguiu ficar no azul e tem lá o seu dinheirinho guardado, essa pessoa acaba tendo uma ansiedade de ouvir tanta coisa que ela precisa fazer, né? Meu Deus, eu preciso ter uma oportunidade aqui, eu estou deixando passar. Meu Deus, eu tenho que diversificar. Nossa, meu dinheiro está parado no lugar, eu não estou ganhando. Como é que as pessoas possam, primeiro, começar esse processo de diversificação? Por onde começa a se diversificar? Existe um valor mágico para que isso aconteça? Para que isso possa começar? Como é que se começa? Qual o primeiro passo que se dá? Não, bom, o primeiro passo é que diversificar significa combinar diversos tipos de investimento, portanto, investimentos com diferentes níveis de risco. Então, o primeiro passo, não tenha dúvida, é entender bem o teu perfil do investidor. Quanto risco você aceita correr, quanto você tolera, porque se você começar a assumir riscos desproporcionais ao teu perfil, a chance de dar errado é enorme. Esse que é o ponto. Quando eu vejo um conservador que se entusiasma e deseja eventualmente investir uma parte enorme na bolsa e coisas desse tipo, isso não vai dar certo, porque na primeira queda da bolsa, o cara vai sair assustado com perda e vai demorar hoje, com essa taxa de juros, 3 anos para recuperar. Então, o ponto é, você tem que assumir riscos compatíveis com os teus objetivos e com quanto você aguenta. É algo um pouco de estômago. E as pessoas têm estômagos diferentes para os tipos de risco, né? Em tudo na vida, nos investimentos e em outras coisas. Então, esse para mim é o primeiro passo. E aí você vai ter, provavelmente, recomendações de investimento de profissionais. Profissionais certificados, aqui a Ana me fala de certificação, tem a capacidade de recomendar produtos e investimentos que combinem com esse teu perfil. Né? Então, começa diversificando aos poucos. Né? Se você é conservador, ainda pode diversificar um pouco na sua carteira. Lá no Itaú, a gente faz os nossos modelos, né? A gente define, por exemplo, o investidor conservador como aquele que não aceita perdas em janelas de tempo nenhuma, a rigor, a gente aproxima isso para 1 mês. Mas mesmo esse investidor pode diversificar um pouco. Né? A gente recomenda a ele ter uma estrutura de fundos DI forte, 85% em fundos DI ou em CDBs DI, em investimentos bem conservadores, uns 10% em um fundo multimercado,
e um pouquinho em títulos indexados à inflação. Este combo, ele é bem protegido, mas busca alguns ganhos adicionais no longo prazo, né? Então, Uhum. começa diversificando um pouco nessa linha, né? Os fundos, por exemplo, multimercados, já tem uma estrutura de diversificação interna que ajuda a ser o primeiro passo na linha do risco, né? Então, vai Uhum. verificando dessa forma. Agora, precisa de muito dinheiro para diversificar? Hoje não, né? É, esse é um outro movimento que aconteceu dentro do mercado. Você teve uma redução, por exemplo, das aplicações mínimas, basicamente para todos os investimentos, né? Posso citar um caso aqui: a gente já tem carteiras diversificadas vendidas no Itaú com acesso a partir de R$ 1, inclusive com investimentos na Bolsa Americana, em bolsas emergentes, em Europa, em títulos do Tesouro Americano, títulos de crédito privado de países emergentes, né? E investimentos locais, bolsa e tudo mais. Então, hoje o mercado, e acho que isso é uma evolução mesmo do mercado, tem produtos e estruturas altamente diversificadas, altamente sofisticadas em termos de ativos financeiros, acessíveis a valores bastante baixos. Então, hoje já não é preciso mais pensar em ser um milionário, alguma coisa desse tipo, né, para ter uma diversificação na sua carteira. E aí o que eu queria dizer é, a interpretação para mim da diversificação é um conceito que é muito falado e acho que é pouco compreendido na sua essência, tá? O pessoal cita muito a frase de não colocar todos os ovos na mesma cesta para definir. Não gosto da frase. Você sabe de quem é essa frase? Essa frase é de Sancho Panza, tá? No Dom Quixote, tá? Ele cita isso, é uma conversa dele com o Dom Quixote, para ele evitar correr alguns riscos, umas brigas, tal. Mas acho que ela não captura o mais bonito da diversificação. A diversificação não é apenas para reduzir risco. A diversificação é o jeito mais inteligente de assumir os riscos, né? Não dá para dizer que uma carteira diversificada de um perfil arrojado ou agressivo não tem risco. Tem risco, sim, mas tem riscos assumidos de forma inteligente. Os riscos do conservador que eu falei, que tem 85% em DI, 10% em multimercado e 5% em títulos indexados à inflação, ou fundos indexados à inflação, é uma diversificação também. É um jeito inteligente de acordo com aquele perfil, né? Então, acho que a gente vai aprender a diversificar melhor. Vai ser Uhum. esse o próximo caminho, né? A gente vai entender que combinar investimentos gera retornos melhores do que o mesmo risco se fosse assumido em um único produto. Essa que é a grande questão. Então, acho que é um pouco por aí, viu, Ana? Tá. Agora eu vou fugir do protocolo, a gente não combinou, mas eu tenho certeza que você vai dar conta do negócio, porque é uma curiosidade que eu acho que está super no enredo aqui. A gente está falando de um momento de bastante incerteza, né? A gente falou aqui, uma das primeiras lives que a gente fez aqui foi com o Aquiles, que é presidente do Comitê Consultivo de Educação aqui da Ambima. A gente falou dessa incerteza toda, a gente está aí com desafios econômicos interessantes, taxa de juros baixa, e no meio disso tudo, pessoas, né? Quais são os comportamentos ou os vieses comportamentais que são mais acionados num momento como esse? Que eu sei que você também é craque nesse assunto. É, de fato, de fato. Bom, Aquiles é um grande craque disso daí, mas eu também gosto muito disso. De fato, minha tese de mestrado e trabalhos no doutorado estão nesse caminho, né? É, eu citaria três, talvez, tá? Se não, poderia Boa. citar muitos, mas os que eu acho que são mais importantes são três. O primeiro, eu diria que é a miopia, né? Vamos definir miopia. Miopia é isso que eu tenho, tá? Não, mas não é isso que eu quero me referir. Miopia é, Ah, miopia é o seguinte: miopia é quando, né, você tem um objetivo de investimento, então você tem um horizonte de investimento. Quero comprar um carro daqui a um ano, quero comprar uma casa daqui a 2 anos. Então você tem um horizonte do tempo, quero me aposentar daqui a 10 anos, né? Então você tem um horizonte de investimentos. Às vezes, o teu horizonte de avaliação de resultados é desproporcionalmente menor do que isso, né? Essa é a miopia, a diferença entre horizonte de investimento e horizonte de avaliação. Então, vamos lá. Então, outro dia eu falava com um cara, um colega, um amigo que tem 30 anos, né?
E aí falei, ó, estou investindo. Eu falei, tá investindo para quê? Não, para aposentadoria. Então já fiz os contas aqui, 30 anos, 65, deve ter uns 35 anos de horizonte, né? Mais uns 40 para viver aposentado. Estou falando de 70 anos de horizonte de investimento. E aí ele fala, cara, estou extremamente preocupado com a rentabilidade negativa da semana passada. Aí eu falei, cara, mas os horizontes são de quase 70 anos. Está preocupado com uma semana? Quando o horizonte de avaliação é muito curto, muitas vezes o investidor toma decisões de curto prazo. E aí ele se desfaz de uma posição que era vitoriosa, que era vencedora no longo prazo. Que se ele tivesse uma visão mais de longo prazo, isso aí funcionaria melhor. Bom, Warren Buffett é um dos sujeitos mais citados nas últimas semanas, né? Mas ele tem uma frase que eu adoro, que ele diz o seguinte: os investimentos de risco, ele se referia à bolsa, mas vale para todos. Investimentos de risco são uma enorme fonte de transferência de riqueza dos apressados para os pacientes. Esta é uma frase de miopia, né? Então, tem que tomar um cuidado. Se os horizontes são de longo prazo, cara, pensa um pouco mais longo, pensa um pouco, não tome decisões precipitadas, né? As coisas tomam, muitas vezes, direções que você não gosta, que você não se sente bem. Às vezes, os investimentos provocam perdas, e as perdas podem ser relevantes, mas o pior de tudo é tomar essa decisão meio que por impulso, né? No calor do momento. Aí eu vou citar outras duas que aparecem muito forte e duas que estão brigando depois, por exemplo, de perdas que a gente teve no mês, não em abril, mas principalmente em março, né? Que é a aversão a perdas, né? Que é essa dor que provocam as perdas e essa vontade que eu tenho de evitar perder mais novamente, né? Acho que é isso que é a aversão a perdas. Com outro, que aí é o terceiro, que está junto com a aversão ao arrependimento, né? Então, a aversão a perdas e a aversão ao arrependimento estão brigando hoje na mente de muita gente. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, uma pessoa que teve uma perda financeira em algum investimento, ele está num dilema muitas vezes. Tipo, eu saio desse investimento para não perder mais, aí a aversão a perdas entra, mas tem a aversão ao arrependimento de se eu sair, esse negócio voltar rapidinho, né? Será que eu vou perder toda essa volta ou não? E esse conjunto desses dois vieses atuando juntos, ele provoca o que a gente chama de desconforto cognitivo, né? Então, o cara está sujeito a um enorme desconforto cognitivo. E, mais uma vez, muitas decisões são tomadas apenas para se livrar do desconforto cognitivo. E aí o cara vende, se desfaz, acaba com uma dor, mas muito provavelmente não foi a melhor decisão a ser tomada. Então, acho que esses três vieses estão bastante presentes hoje em dia, né? Então, por um lado, a miopia, por outro, a aversão a perdas e, por outro lado, essa questão da aversão ao arrependimento. Dava para falar mais sobre alguns outros, mas acho que esses são os que estão mais vivos hoje, né? Dá para falar, por exemplo, se você quisesse, dá para falar de ancoragem hoje também. Pois é, fala um pouquinho. Tá. Hoje tem dois tipos de ancoragem, tá? Bom, o que é o conceito de ancoragem? Ancoragem é uma âncora, uma coisa que prende a tua mente e não deixa que você pense livremente, tome decisões racionais, decisões corretas nos seus investimentos. Esse aqui é o conceito de ancoragem, né? E aí quando aquelas pessoas, até para pegar o teu gancho aí, quando as pessoas têm aquela coisa do render do 0,5% ao mês ou 10% ao ano, é uma âncora, né? Essa é uma âncora. Essa é uma âncora, né? E aí a pessoa vê rentabilidades hoje, sei lá, se Selic está 3%, sei lá, na média, as rentabilidades mensais são 0,25%. Então não tem mais 0,5%, não tem 1%. 1% ao mês era uma âncora muito forte, né? Então o investidor chega e diz, poxa, isso aqui não está rendendo nada. É que é uma nova realidade. É uma nova realidade. Não vai mudar, mesmo que a taxa Selic volte a subir, e provavelmente voltará pelos motivos bons, se Deus quiser, né? O que é a taxa Selic voltar a subir por motivos bons? A economia aquecendo, retomando, atividade provocando, eventualmente, até algum tipo de pressão para aumento de preços, porque as pessoas estão comprando, aí talvez a Selic volte a subir, mas ela não vai voltar para os níveis anteriores, tá? Se voltar para uns 4, 5, aí vai ser isso. Mesmo aquele 0,5% não vai continuar valendo, não. Agora, tem uma outra ancoragem hoje, nos dias de hoje,
que está ligado, por exemplo, a investidores em bolsa, que têm investimentos em bolsa. Eles estão ancorados num número, sabe que número que é? 119 mil pontos. 119 mil pontos, que foi o ponto máximo. Bem específico, né? Sei lá, quem acompanha mais vê isso, né? O 120, agora uma coisa parecida com isso, que foi basicamente o ponto máximo da Bolsa. Às vezes não é esse número que está na cabeça, mas é o máximo só do que ele viu dos seus investimentos e que se ele tem algo de risco, provavelmente hoje é menor do que era no momento anterior. E aí eu fico pensando, poxa vida, será que todo mundo investiu todo o seu dinheiro com a Bolsa a 119 mil pontos? Acho que não. Teve gente que teve ganhos anteriores. Talvez você não devesse ter tão ancorado, medindo todos os ganhos da Bolsa e os ganhos da tua carteira em relação àquele único ponto. Aquele ponto foi um dia, foi um momento específico, você comprou antes, você comprou depois, provavelmente teu preço médio é bem diferente disso. E mesmo assim, não é isso que determina se você deve ficar ou não na Bolsa ou num investimento de risco. Qualquer investimento com risco, ou qualquer investimento no geral, melhor dizendo, ele tem que ser avaliado em função das perspectivas de rentabilidade. Será que esse investimento tem boas perspectivas daqui para frente? Esquece o que aconteceu. Esse que é o grande ponto. O que aconteceu não vai te dizer aquilo que vai render, né? A Ana sabe aqui, porque ela cuida de tudo isso, né? A rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro, mas o fato é esse. E as pessoas procuram no passado uma decisão para frente, né? É mais ou menos como eu querer ir para a praia. Hoje em dia é o sonho de tanta gente, né? O cara quer ir para a praia não olhando para a previsão do tempo, mas olhando para quanto foi no ano passado na mesma data. Não é assim. Eu tenho que olhar para a previsão. A previsão pode falhar. Olha, regra de Paris, alguém colocando aqui. Se quiser, depois eu falo da regra de Paris. Eu fiquei curiosa, hein? Quero saber. A regra de Paris foi uma invenção de alguns anos atrás da minha equipe lá no Itaú. Olha quem está aqui assistindo a gente, o professor Jurandir. Ó. Boa noite, hein? Bom tê-lo aqui. Esse é o mestre Jurandir, que beleza. Pois é. A questão, você sabe, o Jurandir, eu sei que sabe, que existe um livro que se chama Os Axiomas de Zurique, né? Os Axiomas de Zurique é um livro extremamente vendido para investidores. Eu acho que, independente de qualquer coisa, eu recomendo a leitura. Mas ele tem uma visão um tanto diferente dos investimentos, muito especulativa. Alguma coisa nas quais eu não acredito tanto, é mais especulativa, mais de feeling. Eu acho que menos de ciência, no sentido de toda a forma como as finanças avançaram, principalmente a partir dos anos 50 até hoje, né? Então, contrapondo os axiomas de Zurique, nós colocamos a regra de Paris. A regra de Paris são 5 conselhos para o investidor que quer começar a investir em risco, né? E por que chama a regra de Paris? Porque ela começa com as iniciais, né, da letra de Paris. Ela é projetar, avaliar, reduzir, identificar e selecionar, né? O que quer dizer projetar? É contra a miopia, né? Então, projeta a visão, olha no longo prazo. Se os investimentos são de longo prazo, a tua avaliação deveria ser pelo menos um pouco mais longa. Não todo dia olhando, não toda semana, né? Se você está navegando, né, num oceano de longo prazo, tem que usar a luneta, não a lupa, né? Senão você vai se assustar, né? Então, projetar é isso, né? A frase do Warren Buffett, né, dos apressados e dos pacientes. Então, projetar. Depois vem o avaliar corretamente, que é o antídoto contra olhar no efeito retrovisor, né? Então, olhar para trás é perigoso demais, né? Investir olhando para trás, assim como andar de moto olhando para o retrovisor, é perigoso, você pode se machucar, né? Então, projetar, avaliar, reduzir. Dá para reduzir riscos de forma inteligente? Dá. Como? Através da diversificação, né? Então, diversificar, né? Reduzir riscos através da diversificação. Então, projetar, avaliar, reduzir. Só que, para você diversificar corretamente, você precisa conhecer bem o teu perfil. Daí que vem o identificar, né? Então, identifique bem o seu perfil de investidor. O Jurandir sempre tem uma brincadeira que ele diz que ninguém entra numa farmácia e pergunta assim, qual é o melhor remédio? Mas a gente vê as pessoas perguntando para a gente. Uso bastante isso.
É, Eu uso exatamente. bastante isso. Eu até falo, é capaz de você só estar com uma dor de cabeça e sair de lá com um purgante. Boa. É isso mesmo, é isso mesmo. Então é o seguinte, identificar é extremamente importante. Então, projetar, avaliar, reduzir, né? Projetar, olhar no longo prazo, avaliar, cuidado com a rentabilidade passada, reduzir, que é diversificar, identificar, conhecer bem o teu perfil e selecionar. Selecionar era um conceito que era difícil de passar antes, agora ficou mais fácil de passar. Selecionar significa que não adianta, algum tipo de risco você vai escolher. Uhum, Se você é extremamente conservador, hoje você está correndo um risco que é de perder da inflação. Né? uhum, É um risco. Mesmo ser conservador tem risco. Né? Às vezes, por exemplo, alguns investimentos de alta volatilidade, como os títulos do Tesouro indexados à inflação, têm risco de dia a dia, risco de trajetória enorme. Mas eles, por pagarem inflação mais um juro real, são extremamente seguros para investir, por exemplo, para aposentadoria no longo prazo. Então, você tem uhum. que escolher entre esse risco de objetivo futuro e esse risco de volatilidade. Se você quer reduzir a volatilidade, vai parar lá nos fundos conservadores que podem perder da inflação. Então, a verdade é que os investimentos têm risco e você tem que entender isso. Nunca você está isento de risco, nem na vida. A vida tem Uhum. riscos em todos os sentidos. Os investimentos têm risco, mas você precisa escolher alguns que combinam. Então, projetar, avaliar, reduzir, identificar e selecionar a regra de Paris. E é muito interessante, eu vou usar a sua analogia aí, quando a gente fala dessa questão de projetar, a gente está falando de treinar também o olhar, né? O meu oftalmologista, tem hora que eu fico nervosa com ele, porque ele diz o seguinte: o olho é um músculo. Se eu colocar o grau que ele está pedindo, você não vai exercitar ele o suficiente. E ele fala: você precisa treinar o seu olhar, você precisa treinar, e se está difícil, force que ele vai uma hora se habituar àquela condição de luz, àquela condição. E aí, nesse caso aqui, essa miopia é isso. A gente tem de fato que aprender. Eu adorei essa sua explicação a respeito da miopia, porque é isso que a gente percebe. As pessoas têm interesse a longo prazo, mas expectativa de curto prazo. E essa desconexão entre as duas coisas gera uma ansiedade e decisões equivocadas quando a gente está falando da vida financeira. Martim, por incrível que pareça, nós temos só 6 minutos para terminar o nosso papo. O negócio voou aqui, Voou porque mesmo. pois é, aqui no Instagram a gente pode ficar conectado só 1 hora. É, Tem um monte de perguntas aí sobre a certificação, pessoal. Eu avisei no começo, essa live ia ser sobre outro tema. A gente vai falar sobre certificação, mas ainda não temos as previsões de retorno das provas, porque vocês estão acompanhando aí que a gente está ainda numa condição de contingência, esperando as coisas se regularizarem. E então, em breve, é só acompanhar nossas mídias sociais que a gente vai dar todas as informações a respeito disso. Bom, acho que a gente cobriu aqui, pelo menos, a maioria das perguntas. A gente até navegou pela parte comportamental, que é super interessante. Obrigada por você ter topado o desafio do improviso aqui. E queria saber se você tem, assim, uma mensagem final para a gente. É, né, a gente está aí de novo passando por essa crise, né? Muitos estão vendo, se a gente olhar um pouco para trás, a gente vê que assim o mercado estava vindo numa toada muito positiva e uma hora esse risco todo que a gente vive falando se realizou para muita gente. Então, esse momento de incerteza para todos, de ansiedade para alguns, e o desafio de uma taxa de juros tão baixa, eu acho que é o que a gente precisa ficar atento aí. Aí, quais são as suas considerações finais a Tá. respeito disso? Tá? Eu vou ser bem breve mesmo, porque tem pouco tempo. Eu acho que a gente vai viver um mundo diferente nos investimentos. A gente vai viver um mundo diferente em tudo, na verdade, né? A gente não sabe bem como vai ser o mundo após tudo isso terminar, é, mas nos investimentos, particularmente no Brasil, vai ser muito diferente. A gente vai conviver com taxas de juros baixas por muito tempo, o que vai fazer com que a gente precise, né, o investidor, principalmente, precise começar a lidar com coisas com as quais não lidava. Né? Então, talvez vai ter que aumentar um pouco a sua taxa de poupança, ou seja, de quanto ele guarda de dinheiro, mas ele vai ter provavelmente que
diversificar um pouco, escolher produtos. E aí, essa escolha de produtos, navegar em lugares onde ele não navegou antes, acho que vai exigir duas coisas que são importantes, e as duas dizem respeito à Ana. A primeira é qualificação de alguém que te ajude a tomar uma boa decisão, né? Então, alguma pessoa qualificada, bem intencionada, que te ajude a tomar uma boa decisão vai ser importante. Essa é uma. E a segunda coisa extremamente importante, certamente, que depende de você, é a busca por conteúdo e educação financeira. Porque você vai precisar, de alguma forma, trabalhar mais. Seja para aumentar o teu nível de guardar dinheiro, como você se organiza nas suas finanças, seja para você investir de alguma forma melhor. Acho que era isso, Ana. Acho que é a minha mensagem final. Uma Né? Acho que é isso. uma aula aqui para a gente, foi super bacana. Acho que a gente cobriu boa parte das perguntas. Se vocês tiverem dúvidas, gente, pode mandar nas redes sociais da Ambima, a gente responde. A gente está fazendo todo um conteúdo bem interessante para esse momento que a gente está vivendo, lá no nosso site, Como Investir, www.comoinvestir.com.br. A gente tem muita coisa, a gente está fazendo uma sessão especial sobre essa temática, sobre a Covid-19, como isso tudo que a gente está passando está influenciando os nossos investimentos, e, inclusive, cada tipo de investimento, que tipo de impacto que eles estão sofrendo aí com essa pandemia toda. Vale a pena visitar. No nosso canal do YouTube está cheio de explicação. A gente lançou um essa semana para explicar como essa crise toda surgiu, porque ela caiu no nosso colo, né? Mas a gente tem que saber lidar com ela, e informação é o caminho certo. E a gente está aqui na Ambima para isso. Super obrigada, Martim, pelo seu tempo. Gente, obrigada a quem ficou conectado aqui. Até a próxima. Obrigada por aceitar o Tchau, convite, tchau. Martim. Até a próxima.